Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Semifinal do Grand Prix 2022, galera. E a gente teve então a partida do Nakamura contra o Richard Laporte, que eu acabei de mostrar no vídeo anterior. E agora a gente vai ver a partida do Levon Aronian contra o Leiner Domingues Pérez, né? Só tem esses 4 jogadores agora no Grand Prix lutando para ir para a final. E esse torneio vale aqui 2 vagas para o torneio de candidatos, né, galera? Não é agora que vai definir as vagas, esse torneio aqui ele é composto de 3 torneios, na verdade é um circuito Grand Prix, né? O Grand Prix 2022, mas, enfim, os finalistas do Grand Prix provavelmente serão, né? Os que forem finalistas em vários desses, em 2 dos 3 torneios, com certeza são os caras que vão lutar aí pela vaga no torneio, pelas vagas no torneio de candidatos, né? Vamos dar uma olhada, galera. Que partida espetacular! Levon Aronian, o leão armênio que joga pelos Estados Unidos contra Leiner Domingues Pérez, o gênio cubano que joga pelos Estados Unidos. Pô, Rafael, esses americanos aí não tem nenhum que nasceu nos Estados Unidos, nem o Nakamura, hein? O Nakamura que jogou agora há pouco também nasceu em Osaka, nasceu lá no Japão, né? Então aqui nenhum dos 3 americanos da semifinal do Grand Prix nasceram nos Estados Unidos, né? Mas enfim, o Nakamura cresceu nos Estados Unidos. O Aronian não, viveu a vida toda na Armênia, recentemente foi para os Estados Unidos. Leiner Domingues Pérez também viveu bastante em Cuba. Aronian abre com o peão da dama D4, D5, C4, o gambito da dama aceito, D por C4, E4, uma variante extremamente agressiva, né? Atacando o peão aqui de C4, mas mais sólido é jogar com E3 aqui, né? Uma variante bastante sólida, você fica bem protegido aqui, né? Aqui, depois de E6, por exemplo, você pode recuperar aqui o peão, né? E por aí vai. Cavalo F6, por exemplo. E depois vai jogar lá com A6, vai jogar com C5. É uma variante sólida, com bom desenvolvimento dos 2 lados e tudo mais. Não, nada disso. O Aronian vai para E4. Galera, é uma loucura jogar E4. A partida já ficou bizarra. B5 agora aqui pelo Leiner Domingues Pérez, protegendo o peão do C4. A4 atacando o peão C6, protegendo. Peão toma, e aqui cavalo C3 atacando o peão aqui de B5. O Leiner protege agora com dama B6, indo para uma variante bem ardida, né? Porque aqui você fala o seguinte, bom, A6 também não defende, né? Será que já foi jogado A6 aqui? Já foi jogado. É uma variante bem maluca, né? A6 é bem ardido, segue com cavalo por B5, depois aqui de peão por B5, torre aqui por A8, bispo B7, né? Uma variante bem da ardida mesmo, né? A torre volta, bispo por E4, e a partida segue com chances para os 2 lados, as pretas com uma maioria de 2 contra 1 e tudo mais, né? Com uma qualidade a menos, enfim, partidas bastante interessantes podem ocorrer, né? Nesse tipo de variante. Mas aqui não, o Leiner Domingues Pérez segue com dama B6, protegendo o peão. E agora nós temos aqui cavalo D5 pela Aronian, movendo o cavalo de novo na abertura, atacando a dama. A dama vai para B7 e agora bispo F4. Que é isso, Aronian? Aqui jogando como um bom romântico, né? Jogando lá ao espírito romântico. E aqui só tem um lance bom para as negras, somente um. Todos os outros vão ficar piores, que é o lance E5, encontrado aqui pelo Leiner Domingues Pérez, devolvendo o material e possibilitando o desenvolvimento aí das peças, né? A partida seguiu com bispo por E5 e agora sim cavalo D7. Pode falar, puxa, Rafael, mas aí perdeu peça, né? Porque tá vindo cavalo C7 e não foi jogado, né? E vai ganhar a torre. Não é bem assim. Por exemplo, depois de rei D8, se cavalo por A8, as pretas estão ganhas por conta de bispo B4, cheque, e o rei não tem mais para onde ir, somente a casa de E2, e aí dama por E4, cheque mate. Olha que loucura essa abertura, que perigos, né? Então por isso que cavalo D7 exclama aqui pelo Leiner Domingues Pérez, atacando o bispo agora do Aronian. E o Aronian segue com bispo F4, pela primeira vez jogado. Novidade teórica aqui do Aronian. Poucas vezes já jogaram essa posição, mas já tentaram cavalo F3 e bispo G3. O Aronian não. Ele faz o lance bispo F4, que é muito lógico. Afinal de contas, o problema todo das brancas no futuro era aquele bispo B4 e tudo mais, né? E aqui o bispo vai poder ajudar. E continua ameaçando ir lá para C7. A partida seguiu com cavalo de G em F6 e agora o Aronian não se aguenta. Cavalo C7 de qualquer maneira, rei D8, cavalo por A8, permitindo dama por E4, cheque. Um cavalo cobre agora aqui em E2, dama por A8. O Aronian tem uma qualidade a mais, né? Mas tem aqui problemas, porque ele precisa desenvolver essas peças aqui, estão um pouco atrapalhadas, né? E o Leiner Domingues Pérez tem as peças bastante ativas, é fácil ativar o bispo, trazer a torre e tudo mais, né? Então aqui o Aronian segue com F3, dando a casa de F2 para o rei, um lance importante.
Aqui cavalo D5 atacando o bispo G5 cheque, depois de F6, bispo D2 voltando aqui para controlar aqui o cavalo, ficar com bastante espaço aqui para o bispo. Bispo D6 foi jogado pelo laner, possibilitando a torre entrar no jogo. E agora cavalo G3 pelo Aronian. Dama B8 pressionando aqui um G3. Rei F2 trazendo mais uma defesa aqui para G3. Que loucura, né? Como é difícil jogar essa posição de brancas, apesar da qualidade a mais, né? Parece que tá faltando peça aqui para Aronian. A partida seguiu com torre E8, dominando a coluna aberta. E agora bispo E2 com muita paciência, né? Aqui a gente ficou se perguntando se cavalo F5 seria bom. É bem possível jogar, né? O bispo volta para F8 defendendo e tudo mais. Seria possível, mas o Aronian ele tem outras preocupações aqui. Ele quer soltar as peças. Bispo E2, bispo C7, torre E1. Finalmente desenvolveu as peças aqui o Aronian. Bispo B6, que perigo, ataque aqui em D4. E aqui rei G1 exclama. Rei G1 exclama aqui pelo Aronian, né? Quantos jogadores não seriam tentados aqui a jogar um bispo C3, por exemplo, para proteger o peão, né? E na verdade, dama F4 e as pretas aqui tem um ataque fenomenal, aqui tem toda a iniciativa. Então aqui o Aronian vai pro lance rei G1, galera, isso é um espetáculo. Permitindo o bispo por D4, que não foi jogado. Por quê? Depois de rei H1, as pretas começam a ter todo tipo de problema aqui na coluna D, por exemplo, o bispo B6, tentando salvar o bispo. E aí pode seguir aqui com dama C2, enfim, B3 também é uma possibilidade no futuro, cavalo E4, e as pretas vão ter problema por conta do rei, né? Então abrir a coluna D pode ser perigoso, o laner preferiu não fazer isso agora e seguiu com esse lance, que é um lance, vamos falar assim, bastante estiloso, né? Mas é um lance que pode trazer problemas, porque agora o Aronian joga o lance que exclama rei H1, né? Ameaçando de fato capturar o cavalo, que aqui não era permitido, né, galera, por conta da cravada, mas agora o cavalo tá ameaçado. E qual que é o problema todo? O cavalo C6 foi jogado atacando o peão, mas esse cavalo tá solto. E isso faz diferença que esse cavalo tá indefeso? A gente já vai ver que sim, né? A partida seguiu com um lance que exclama pelo Aronian, mais um lance maravilhoso do Aronian, mostrando toda a sua precisão. B3 aqui, esse lance é espetacular, pressionando em C4 e tirando proveito, né, de que o cavalo tá indefeso aqui em C6, olha como isso pode custar caro, né. Bom, aqui o laner responde à altura, C3 atacando o bispo e agora bispo por B5 aqui pelo Aronian, que espetáculo, né. Rafa, volta um pouco, tinha um peão caindo aqui quando ele jogou B3, né. Não dá para capturar aqui o peão de D4, é sempre arriscado, né, você capturar por conta da abrir a coluna D, né, a gente já viu que isso daqui pode ser de fato desastroso, né, de fato desastroso a esse tipo de situação aqui, tá? Então só explicando um pouquinho porque não ainda capturou em D4, né. Bom, C3 foi jogado, bispo por B5, o cavalo tá atacado e agora... Bom, agora as variantes são muitas, né? Aqui se as pretas resolvem capturar o bispo não funciona, por conta de torre por E8 primeiro, seguido de bispo C6 cheque, caindo o cavalo na sequência e as brancas estão ganhas. Então aqui a partida seguiu com bispo D7. Também poderia ter jogado torre por E1, bispo por E1, por exemplo, e depois aqui de cavalo por D4, né? Seria uma possibilidade, bispo C4, C2, e o jogo vai embora aí com chances para os dois lados, talvez aqui um pouco melhor ainda para as brancas por conta do rei exposto, né? Mas é uma partida bem ardida, né, galera? Bispo D7 foi jogado pelo laner, temos torre por E8 cheque, bispo por E8 e bispo E1, salvando aí o bispo. Cavalo por D4, agora sim o laner sentiu que dava para capturar esse peão, mas agora bispo por E8 e aqui C2, um lance intermediário pelo laner Domingues Pérez, não dá para a dama sair salvando o bispo, portanto, dama D3 e agora sim, rei por E8, recapturando a peça. E uma posição difícil aqui para o Aronian, né? Difícil aqui, porque você fala o seguinte, parece que as pretas conseguiram amenizar o ataque do Aronian e de repente as pretas têm um peão passado na sétima, tem um monte de peça, parece que as pretas têm mais peça e na verdade tem, né? Porque o Aronian tem uma qualidade a mais, mas aqui, se for falar em número de peças, né? São 4 peças aqui contra... Bom, são 4 contra 4, né? Achei até que fosse mais aqui. Fica parecendo que tem mais aqui as negras. Não sei porquê. Deve ser por conta do peão passado, né? Bom, a partida aqui seguiu com o bispo D2 agora pelo Aronian. E aqui dama em E5. Eu não sei, eu tenho a impressão que as pretas têm muito mais peça aqui. É difícil de achar os lances agora aqui para o Aronian. Torre C1 foi jogado e agora F5. Rafa, por que torre C1 e não torre E1 logo? Ganha essa dama. Aqui não adianta. Dama por E1, cheque. As pretas ganham na hora, né? Bispo por E1 e o peão promove aqui. Então a posição é perigosa.
perigosa. O Aronian não tem tantos lances bons assim. Ele segue com torre C1 e agora F5 pelo laner, colocando bloqueio aqui, colocando um cone, né? O ataque Detran aqui, colocando o cone no ataque aqui na diagonal de Casas Claras. E agora o Aronian vai para um lance espetacular, dama C4, exclama, né? Porque agora sim ele está ameaçando torre E1, uma vez que ele está dominando aqui com a dama a casa de promoção do peão. Bom, o laner tem que fazer alguma coisa em relação a isso e ele bloqueia agora a coluna E com cavalo E3. Talvez não o melhor lance. Talvez F4 tivesse uma ideia similar, atacando o cavalo e dando suporte para o cavalo aqui em E3, né? Por exemplo, depois de cavalo E4, cavalo E3, e de fato o laner Domingues Pérez teria evitado, né, os problemas na coluna E de uma maneira mais sólida. Mas aqui seguiu com cavalo E3 diretamente, e agora o Aronian tem a possibilidade de entrar aqui na posição com a dama, né? Dama C8 foi jogado rei F7. Aqui o Aronian segue perseguindo agora com dama D7, aqui rei G6 e agora mais um lance fantástico aqui do Aronian. F4, galera, o tema do desvio, atacando a dama, tentando desviar a dama da proteção da casa de E8. O Aronian quer dar cheque aqui em E8 e depois capturar o cavalo e ganhar a dama, né? Então aqui só mostrando, né? Não foi jogado, mas se dama por F4, as brancas ganham a dama, depois de dama E8, cheque. Para onde vai esse rei? Qualquer casa escura que ele for, bispo por cavalo vai ganhar a dama, né? A dama vai estar cravada. E se sair para casa de F6, cavalo H5 também vai dar um duplo e ganhar a dama. Portanto, aqui a partida seguiu com dama E6, evitando essa tragédia. E agora dama por E6, cavalo por E6 e o peão de F4 tá caindo. Aqui se bispo por cavalo, seguido de torre por C2, talvez não seja muito bom porque tá caindo o peão de F4 e as pretas vão ter 3 peões contra 2 na ala do rei, podem ter um contrajogo bastante interessante. O Aronian sabe disso e segue preciso, cavalo E2 protegendo o peão de F4, cavalo G4 agora foi jogado pelo laner e G3 dando a casa de G2 pro rei. Cavalo C5 foi jogado atacando o peão. A B4, cavalo D3 atacando a torre por C2, cavalo de F2, cheque com o dedo na cara, aqui rei G2, mas não tem tanto perigo assim, o rei escapou, cavalo E4 agora atacando o bispo, e o Aronian então vai para um lance elegante como sempre, cavalo C1, e nessa posição, laner Domingues Pérez abandona aqui a partida, que vitória de Levon Aronian, hein? Que partida espetacular aqui do Leão Armênio, né? Como ele conseguiu de fato ficar bem ali na partida, parecia que o laner Domingues Pérez estava vindo com um monte de peça, né? Agora de fato o laner não foi muito preciso, ele ficou bem ali na partida, conseguiu até igualar, né? O Aronian parecia estar melhor durante um tempo, o laner conseguiu igualar, depois não teve jeito, o Aronian conseguiu de novo. Agora abandonou por quê aqui, Rafa? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui o cavalo tá atacado e é o seguinte, se trocar essa peça, né? Vamos supor, cavalo toma, você vai tomar de bispo, né? E aqui vai ter um final melhor aqui para as brancas, né? Torre, bispo contra bispo e cavalo. E aqui o Aronian, enfim, dá para jogar essa posição, 30, 40 lances aí, né? Mas o laner Domingues Pérez sabe, aqui a gente já estava no lance 41. O Aronian acabou de ganhar 30 minutos no relógio, o laner Domingues Pérez não mostrou aqui no relógio, mas ele também ganhou mais 30. O Aronian é um belíssimo preparo, né? Se a gente observar aqui, ó, uma coisa que eu não comentei durante a partida, olha o tempo do Aronian aqui, ó. Um belíssimo preparo de abertura aqui do Aronian, porque ele começou a pensar realmente aqui no lance 20, tá? Ó, aqui no lance, esse aqui é o lance torre 1, lance 20, ele tá com 1h30, é o tempo que ele começou, né? Então, de fato, é assim, o Aronian veio muito bem preparado e isso fez diferença, né? Nos momentos críticos, faltou tempo para o laner conseguir pensar com clareza, né? Olha a diferença, 1h15 para 20 minutos, né? Uma posição complexa, 1h13 contra 13, né? Então, coisas assim dificultaram aqui pro laner Domingues Pérez, né? E fez toda a diferença aqui pro Aronian. E mesmo depois que o laner conseguiu aí passar do lance 40, né? O que a gente vê aqui é um final melhor para o Aronian e o laner sabe que a longo prazo ele vai perder esse final, porque o Aronian tem 53 minutos para jogar um final perfeito aqui contra ele, um final vantajoso aqui para as brancas, né? Abandonou porque não quis mais aqui o laner Domingues Pérez e porque estava pior, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e ver as precisões. Olha aí, galera, 90,7% de precisão pro Leão Armênio, 86,2%, a gente vê no gráfico exatamente isso, né? O Leão Armênio tava melhor, aí ele deu uma escorregada lá, o laner conseguiu chegar, dama E5, foi chegando com as peças e parecia que ele tinha um monte de peça, mas ele não encontrou aquele F4, cavalo E3, jogou lá outras coisas, né?
E aí o Aronian conseguiu de novo a sua vantagem e a vitória. E com isso o Aronian sai na frente. Amanhã temos live às 11 horas da manhã, o segundo dia da semifinal aqui do Grand Prix, tá bom? O Aronian com a vantagem do empate e Nakamura também com a vantagem do empate. Amanhã definindo quem serão os finalistas. Por enquanto vai dando Aronian e Nakamura, né? Mas a gente não sabe, tudo pode acontecer. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. De xadrez.